Olá, hoje o tema é bastante polêmico. Nós vamos falar sobre a cassação de aposentadoria. Ela ainda existe? Ela pode ser aplicada? Vamos lá, vamos estudar isso daí porque houve algumas mudanças aí. O Estatuto do Funcionário Público Federal, como os demais estatutos, que na verdade são muito parecidos com esse, que é o parâmetro, eles dispõem que será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade, no tempo da atividade, falta punível com pena de demissão. Essa situação persiste ainda? Como é isso? Vamos lá. Hoje existe uma forte corrente com o entendimento doutrinário de que a cassação da aposentadoria é inconstitucional. Por quê? Por incompatibilidade com o regime previdenciário de caráter contributivo. Ele foi implantado pela Constituição Federal e com a sua atual redação, e pelas PECs que foram modificando isso. Então, vamos refletir um pouco sobre isso. Olha lá, as regras que permitem a cassação de aposentadoria, elas geram duas situações que são diametralmente opostas. De um lado está a repulsa pela penalidade em si. Essa penalidade que é aplicada quando o inativo, o funcionário, já está com idade avançada e com grande dificuldade ou mesmo impossibilidade de encontrar outro trabalho, seja no setor público ou seja no setor privado. E de um outro lado, a extinção da penalidade da cassação de aposentadoria por um ilícito praticado quando o funcionário ainda estava na atividade, gera um outro tipo de repulsa, que é o fato desse servidor acabar não sendo punido na esfera administrativa. Ainda que ele possa ser punido na esfera penal e responder civilmente pelos danos causados aos cofres públicos, inclusive em ação de improbidade administrativa. Então são essas as duas correntes aí, Bom, se tudo isso deve ser pesado, vejamos então o inegável caráter contributivo da aposentadoria. Aqui é que é a novidade. Quando o servidor contribui, é como se o servidor estivesse pagando o seu direito à aposentadoria. Hoje em dia, ele paga por ela, diferentemente do que ocorria. Daí a aproximação com um contrato de seguro. Se o servidor paga a contribuição que o garante diante de ocorrências de riscos futuros, o correspondente direito ao benefício previdenciário não pode ser frustrado pela demissão. Se o governo quis equiparar o regime previdenciário do servidor público e do trabalhador privado, essa aproximação tem que vir com todas as consequências. Ou seja, o direito à aposentadoria como benefício previdenciário de natureza contributiva se desvincula do direito ao exercício do cargo, desde que o servidor tenha completado os requisitos constitucionais para a obtenção do benefício. Desse benefício que está ligado ao quê? Ao tempo e ao pagamento da contribuição. Ou seja, ele cumpriu todos os requisitos. Veja que o benefício do trabalhador privado, ele não é cassado, não é mesmo? Quando ele comete um crime. A pessoa aposentou lá pelo INSS, ele comete um crime, eles vão cassar a aposentadoria dele? Esse crime, em tese, seria a conduta equiparável a uma infração disciplinar de natureza grave. Mas essa aposentadoria, como disse, não é cassada. E nem poderia ser, por quê? Porque não há uma previsão legal. E o caráter contributivo, dessa aposentadoria dele
é nos dias de hoje o mesmo caráter da aposentadoria do funcionário público, ok? Ele pagou por isso, antigamente não. Assim sendo, o importante nesse argumento todo é que qualquer outra interpretação levaria ao quê? Ao enriquecimento ilícito do erário público, o que fere o quê? O princípio da moralidade administrativa. Não faz sentido instituir-se contribuição obrigatória para o funcionário público e depois frustrar o direito à obtenção do benefício correspondente. A relação entre benefício e contribuição, ela decorre de vários dispositivos da Constituição, mas consta expressamente no artigo 40, parágrafo 32. O que ocorre é que a legislação estatutária, aquela contida nos estatutos, né? Ou seja, as leis que regem o funcionalismo, elas não se adaptaram inteiramente a um novo regime de aposentadoria e continuam a prever a pena de cassação de aposentadoria, sem levar em consideração que ela teria se tornado incompatível com o regime previdenciário, né? Que é o regime que nós estamos falando, toma lá da cá, eu paguei, eu tenho direito. Para muitos, a pena de cassação de aposentadoria deixou de existir para cada ente federativo, ou seja, para cada estado, município, a partir do momento em que, por meio de lei própria de cada estado, de cada município, né, instituíram o regime previdenciário para os seus servidores. O que não impede que o servidor responda na esfera criminal e no âmbito da lei de improbidade, né? Porque no âmbito da lei de improbidade responde não só o funcionário público, né? Então, se ele perdeu esse caráter, ele também vai responder aí. Além de responder por reparação civil dos prejuízos eventualmente causados ao erário na época em que ele teria cometido a infração disciplinar ainda na ativa, antes de aposentar, ok? Então, sob o manto da legalidade, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, preceitua de forma taxativa as penalidades para os agentes que praticarem ato de improbidade administrativa, sendo elas, suspensão de direitos políticos, perda de função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Como se nota nesses elementos que eu acabei de dar, nem a Constituição, nem tampouco a Lei de Improbidade, a Lei 8.249 de 92, elencaram a cassação de aposentadoria como uma das hipóteses de sanção a ser imposta na ação de improbidade. É sabido que, no caso de direito sancionador, não se possibilita a aplicação da penalidade ao agente público mediante analogia, nem aí nem no direito penal. Faz-se imprescindível disposição expressa legal para a aplicação da penalidade. Então, nesse viés, a doutrina é pacífica no sentido de que as infrações e sanções administrativas estão limitadas à reserva da lei, o princípio da reserva legal. Sendo assim, não previstas no rol do artigo 12 da Lei de Improbidade e tampouco na Constituição Federal, não há que se falar em aplicação analógica ou por extensão. E esse é um outro argumento, né, que nós temos aí para dizer que a lei de cassação aposentadoria ela está praticamente extinta. Agora, presta bem atenção para essa parte da nossa conversa aqui, ó. A justificativa para a modificação da previsão de penalidade de cassação de aposentadoria, essa justificativa decorre do fato de que o servidor público não contribuía para fazer jus à aposentadoria. Era um ônus do Estado, era considerada como direito decorrente do exercício do cargo.
pelo qual respondia o próprio erário, independentemente de qualquer contribuição do servidor. Com a instituição do regime previdenciário contributivo, surgiu a tese de que não mais é possível a aplicação dessa penalidade de cassação, tendo em vista que o servidor paga uma contribuição que é obrigatória para garantir o direito à aposentadoria. Assim, a cassação constitui um verdadeiro enriquecimento sem causa do Estado, que transferiu valores pertencentes ao funcionário para o erário público. Cobrou dele, né? Sem uma justa causa jurídica de compensação. Ok? A legislação brasileira determina que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir aquilo que foi indevidamente auferido. Código Civil. Polêmico esse assunto, não é? Bom, por hoje nós ficamos por aqui enfatizando o seguinte, tá? Esse vídeo não esgota o assunto. Nós traremos novas reflexões sobre o controvertido tema, também à luz das reformas e das novas visões da lei, da doutrina e da jurisprudência. Ok? Porque hoje nós não temos uma posição ainda consolidada, tá? Então agora eu vou te pedir, né, para você curtir esse vídeo, dar um like lá, para que ele seja divulgado a tantos outros funcionários, porque uma classe forte, né, ela só se constrói com pessoas bem informadas e com a união de todos, ok? Deixe seus comentários aqui e se inscreva agora no nosso canal, acionando também lá o sininho com as notificações. Por quê? Porque você vai receber todos os conteúdos ligados ao funcionalismo público. E você também encontra matérias de grande interesse no nosso site. O nosso site é o www.projudice.com.br, ok? No nosso canal você encontra também tudo sobre aposentadoria e demais benefícios do INSS e também acha lá matérias relacionadas ao direito do trabalho. Tudo explanado por especialistas, cada um na sua área, ok? Até semana que vem e com um novo vídeo, né? Um novo assunto e muita força e energia para você vencer essa fase aí difícil dessa pandemia, ok? Um abraço, até logo.